fundador de uma das maiores escolas de inglês do Brasil, mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, 4 livros best-sellers e criador de um grupo de educação que hoje movimenta bilhões de reais por ano. Esse é o Flávio Augusto, um dos maiores e mais conhecidos empreendedores do nosso país atualmente. E o mais interessante da história do Flávio Augusto não são apenas os números. O mais interessante é que tudo isso começou de um lugar muito diferente. Antes dele construir empresas gigantes e bilionárias, ele era só um jovem da periferia do Rio de Janeiro que vendia cursos de inglês pelo telefone. Agora imagine a situação dele, ter que bater metas apertadas, pressão do chefe, ter que lidar com rejeição e ainda por cima ganhar pouco. Depois, claro, de um tempo, depois de bater tantas metas, submeter a essa pressão, ele foi sim promovido para um cargo mais alto, onde de fato ele começou a ter uma renda melhor. Na época, claro, era um caminho muito seguro. Por quê? Porque ele já tinha familiaridade com o produto, com a empresa, já estava familiarizado com tudo. Então foi um caminho super seguro para ele seguir. Mas apesar de ser um caminho super seguro, Flávio Augusto já mostrou que era fora da curva e visionário. E o que ele fez? Ele viu uma oportunidade. Deixou o emprego dele e se aplicou ao empreendedorismo. E com o dinheiro do cheque especial e muita coragem, ele fundou a WiseUp. Sem investidor, sem plano B, o plano era: tem que dar certo. E hoje, dentro das suas empresas de educação, ele ajuda milhares de pessoas a também entenderem qual o caminho que ele seguiu, o que ele precisou para ele conquistar todo o sucesso que ele tem hoje. E o mais impressionante disso é que, assim, muita gente acaba vendo só o sucesso, né? Só quem ele já é hoje e esquece que teve sim uma trajetória, uma caminhada para ele conseguir conquistar tudo que ele tem hoje. E isso não é simplesmente sobre negócios, mas é também sobre marca pessoal. Flávio Augusto, ele não construiu só uma empresa, ele construiu uma narrativa, ele traçou ali a narrativa da história dele que conecta com milhares de pessoas. E isso deixa o quê? Uma marca pessoal muito bem instalada na mente das pessoas, daquelas pessoas que se identificam, se conectam com ele e que provavelmente podem sim virar clientes dele, comprar algum produto, algum serviço. E é exatamente isso que eu quero analisar com você hoje, né? Tudo que ele construiu dentro da marca pessoal dele, o que existe por trás da marca pessoal dele e o que a gente consegue aprender com isso para aplicar no seu posicionamento, na sua marca e conseguir se tornar uma marca mais relevante e lembrada no digital. A primeira coisa que eu tenho aqui para passar para você, né, o primeiro pilar que a gente pode trabalhar aqui é o quê? As pessoas, elas não se conectam com o currículo, elas se conectam com histórias, com pessoas. Se você parar para analisar muito bem, tem uma frase que ele repete sempre em todas as entrevistas, em todas as falas que ele fala, que é o quê? Eu comecei do zero. E ele sempre reforça essa mesma ideia. Para a marca pessoal se aplica a mesma coisa, você precisa repetir a sua história, tem que existir sim um padrão da sua narrativa. Então você vai ver que ele sempre fala do ônibus que ele pegava, das dificuldades, da pressão das metas que ele tinha que bater. E ele não faz isso simplesmente porque ele gosta de contar a história dele, não. Ele faz porque ele sabe que é exatamente isso que conecta com o público. Até porque quando alguém que veio também do zero, que vem de uma família mais simples, vê essa história, enxerga o que ele está falando, vai pensar o quê? Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Se ele começou do zero, eu também posso conquistar. E é exatamente isso que cria identificação. E quando a gente está falando de posicionamento de marca, de branding, marca pessoal, isso é absolutamente importante. Quando alguém se identifica com a sua história, a conexão deixa, né, no caso de ser apenas racional e passa a ser de fato genuína, emocional e facilitar o processo de compra. O segundo ponto aqui, o segundo pilar é: marcas fortes têm crenças e valores muito claros. Outra coisa muito interessante nas ideias do Flávio Augusto, na comunicação do Flávio Augusto, são de fato as crenças e os valores que ele acredita e sempre reforça na comunicação dele. Ele sempre repete alguns princípios com muita consistência. Quais são esses princípios? Que vender é uma habilidade essencial, que estabilidade não existe, que empreender pode sim ser um caminho para a liberdade. Você pode concordar, você pode discordar dessas ideias, mas uma coisa é muito clara, você sabe exatamente o que ele acredita. Quando um profissional, uma empresa, um negócio tem um posicionamento muito claro, é batata. Você entra, por exemplo, no perfil daquela pessoa, você entra em algum ponto de contato e você já tem muita clareza no que aquela pessoa acredita, o que aquela pessoa defende.
E é isso que gera memória para mim, para você, sobre aquela pessoa, aquele personagem, aquele negócio. E isso é um dos pilares, na verdade, é um dos pilares mais poderosos dentro da marca pessoal. Por quê? Porque isso funciona como bandeiras, né? O que acontece? Quando a gente traz nossas bandeiras, nossas crenças, nossos valores, a gente vai se conectar com pessoas que acreditam no mesmo, vamos afastar pessoas que não acreditam naquilo que a gente está trazendo ali como bandeira. E isso é o quê? Um imã ou então um separador, né? Um filtro de pessoas que podem sim estar em torno de você, que vão ser seus parceiros de marca, de posicionamento, de negócio e até mesmo de vida. E é exatamente isso que fortalece uma marca. E o quinto e último pilar que eu quero trazer aqui para você, que também fortaleceu a marca pessoal do Flávio, é o quê? Conteúdo consistente ao longo do tempo. Se você tiver tempo e paciência, você pode ir lá no início da criação de conteúdo do Flávio Augusto e ver o quanto ele era consistente desde o início do seu posicionamento digital com a criação de conteúdos. Ah, mas Ana, as pessoas mudaram bastante, o consumo dos conteúdos nos últimos tempos e tudo mais, as pessoas já não estão vendo mais conteúdos como antes. Quem foi que colocou essa ideia na sua cabeça? Se você hoje está começando, ou se você começou há pouco tempo com o seu posicionamento digital, faz muito pouco sentido você se importar com isso. E para quem já está há muito tempo, menos ainda. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas têm trago sim esse cansaço, né, de criar conteúdo ou de ficar consumindo conteúdo, só que, gente, estamos falando de memória de marca. Se você não for fazer uma propaganda na televisão falando da sua marca e do seu serviço, utilize as redes sociais, tá? Por quê? Porque é onde as pessoas ainda estão. Elas estão consumindo menos conteúdo, sim, mas elas estão precisando e consumindo muito conteúdo que, de fato, entrega valor para elas. Então, a diferença está na qualidade do conteúdo que as pessoas querem consumir hoje. E, novamente, né, te lembrar que você não é o alecrim dourado, que se você não aparecer e não fizer nada, você vai ser lembrado de alguma forma pelos serviços que você presta, que você faz. Então, é muito importante a gente lembrar que o conteúdo, a consistência no mostrar o seu serviço, no tentar vender através da criação de conteúdo, é muito importante para você construir essa marca pessoal forte. Se você for lá nos conteúdos do Flávio Augusto, você vai perceber que ele sempre publicava bastante artigos, reflexões, frases, trazia de fato o posicionamento dele para ele gerar memória de marca. Ou seja, não foi um crescimento da noite pro dia, foi uma história construída sim ao longo de muitos e muitos anos de consistência. E esse é um fato que às vezes muitas pessoas ignoram, né, sobre o sucesso. Elas acham que as pessoas cresceram ali em um ano porque ela já viu tantas promessas milagrosas e assim, gente, desculpa, babaquice na internet de, né, crescimento milagroso, ou até mesmo gente que fez ali uma série de compra de seguidores, de audiência para poder falar que tinha e conseguir vender, tá? Existe muita coisa errada assim. Como em todos os mercados, a gente tem as corrupções, a gente tem as coisas erradas, a gente não pode achar que no digital não vai ter e simplesmente atacar, né, isso e colocar o digital, a ferramenta, como algo ruim, porque não é. Em todos os mercados, em todos os lugares, você vai encontrar coisas que não fazem sentido, tá? Coisas que não são legais, coisas que não são reais, e a gente tem que o quê? Se posicionar sobre isso, ignorar o que não fizer sentido e fazer o nosso, nos preocuparmos com o quê? Com a nossa entrega, com o nosso trabalho. Então, em resumo, o que nós podemos aprender com o Flávio Augusto? Primeiro, histórias conectam muito mais do que títulos. As pessoas não se aproximam simplesmente de um especialista, elas se aproximam de pessoas com histórias reais. Segundo, marcas fortes têm posicionamento claro. Elas defendem ideia, elas têm opiniões, elas têm visão. Isso tem que ficar muito claro para o seu público. Terceiro, repetição constrói reconhecimento. Quando você repete valores, conceitos, histórias e aquilo que você acredita, as pessoas começam a associar isso à sua marca. E quarto, quem constrói comunidades, constrói negócios mais fortes. Porque uma audiência que acredita naquilo que você acredita, ela se torna muito mais do que seguidor, do que uma audiência em si. Ela se torna uma tribo. E tribo defende toda a sua manada, toda a sua turma e também o seu líder. Agora, como que você aplica isso na sua marca? Vamos fazer um exercício rápido aqui comigo? Pense em você como profissional ou no seu negócio por um momento e responda as seguintes perguntas. As pessoas sabem de onde você veio? Elas conhecem a sua história? Elas conseguem entender claramente o porquê você faz o que você faz? Elas sabem no que você acredita? Quais são suas crenças, seus valores? O seu conteúdo é diferente ou ele parece mais do mesmo, como de todo mundo?
Anota essas perguntas, escreva as respostas. Se você tiver dúvidas, comenta aqui no vídeo que eu quero te ajudar a pensar sobre isso e desenvolver melhor ali o seu posicionamento para você deixar de fato sua marca ali no mundo. Se você não tiver essas respostas muito claras, é importante que você tire sim um tempo para desenvolver esses pilares para sua marca. E você pode ir semana a semana aplicando um por vez. Então, por exemplo, na primeira semana você pode contar mais sobre a sua história, na segunda semana você pode trazer mais sobre o seu posicionamento, sobre o que você acredita, na terceira semana você pode contar quais são os diferenciais da sua história, né? O que dentro da sua história endossa aquilo que você faz, o que dentro da sua história potencializa o que você vende hoje, o serviço que você presta. E se esse vídeo fez você olhar para a sua marca, para o seu posicionamento de uma forma diferente, aproveite para deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui. E eu vou deixar também para você o convite para participar do Marca Protagonista, que é a minha comunidade, onde mulheres, empresárias, prestadoras de serviço entram para profissionalizar a comunicação. Dentro dessa comunidade você tem um treinamento completo de negócios e posicionamento de marca, e é aqui dentro que você vai conseguir de fato escalar o seu negócio, contar sobre a sua história, fazer com que as pessoas se lembrem de você e você deixe a sua marca por onde você passar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, encaminha também para uma amiga que está precisando. Até a próxima, tchau!